aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus, para pregar o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra, quebrando as barreiras das dívidas. No segundo livro de Reis, nós vemos uma mulher com problemas sérios de dívidas. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Seu marido havia morrido e deixado como herança um monte de dívidas. Sua situação era desesperadora, porque naqueles dias, quando a dívida não era paga, o credor podia levar os filhos como escravo. Todo filho de Deus que se envolve nas dívidas se sentirá a mesma angústia daquela viúva, mas poderá também experimentar o mesmo livramento. A maneira como Deus a livrou nos mostra alguns princípios também para nós sermos livres da dívida. Pastor, o que é dívida? Diz a respeito das pessoas que deram ouvido ao evangelho do compre agora e pague depois, em suaves prestações mensais. Mas hoje já descobriram que Mamon é um tirano, é aquele que parecia suave e se tornou um fardo. Pelo texto que nós lemos em Reis, podemos perceber claramente a verdadeira face da dívida. Dívida é escravidão. Em primeiro lugar, descobrimos que a dívida é a escravidão. Observe que os credores vieram para levar os filhos como escravos. Todo aquele que se envolve em dívida está colocando debaixo de escravidão. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, 7. A ordem bíblica, porém, é que por preço fosse comprado, não vos torneis escravos de homem. 1 Coríntios 7, 23. Não devemos viver como escravos e nem ficar devendo coisa alguma a ninguém. Romanos capítulo 13, verso 8. Do ponto de vista de Deus, dívida é uma escravidão. Quanto mais devemos, mais servis nos tornamos. Não possuímos total liberdade para escolher por nós mesmos como gastaremos a nossa renda, porque nos obrigamos legalmente a pagar essa dívida. Dívida é uma maldição. A história que nós lemos da viúva, em que foi feita a dívida e era seu marido, o texto diz que ele era discípulo do profeta Eliseu. Todavia, mesmo sendo um discípulo, ele fez algo fora do padrão de Deus. Isso trouxe consequências para a sua família. Não é raro ver pastores, líderes fiéis se envolvendo em dívidas. Tem olhos para muitas coisas, mas são cegos para essa maldição. Em Deuteronômio 28, nós lemos a respeito das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições correspondentes quando saímos da vontade de Deus. Uma das bênçãos que está no verso 12, que diz que o Senhor abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Uma das bênçãos decorrentes da obediência era ficar livre das dívidas, mas a maldição correspondente à desobediência incluía justamente as dívidas, como nós lemos no verso 43 ao 44. O estrangeiro está no meio de ti, se elevará mais, e tu mais descerá. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por causa. Pastor, o que eu devo fazer no meio da dívida? É provável que aquela de viúva soubesse a respeito da dívida enquanto o marido era vivo. Agora, porém, ela precisa tomar pé da situação e resolver o problema. O que fazer? No texto de Reis, temos a atitude que ela tomou, que serve de exemplo para aqueles que desejam sair das dívidas. Primeira coisa, avalie a sua situação. A primeira coisa que você precisa fazer é avaliar a sua situação.
Qual é a sua situação real? Você precisa conhecer a situação financeira. Se você gasta mais do que ganha, você está entrando em dívidas. Ou você aumenta os seus ganhos, ou terá que cortar a despesa. Não sabemos como aquela família chegou a essa situação. A Bíblia diz que o pai era um dos membros da escola de profeta. Deveria ser discípulo de Eliseu. Não sabemos se ele ganhava pouco, com isso contraiu dívidas, ou se era um mau administrador que não se contentava com o que tinha. Deus me livre de jogar pedra naqueles que se endividam por causa de necessidades legítimas e inadiáveis, como hospital ou comida. O problema, porém, é que a maior parte das nossas dívidas é contraída pelo fato de termos desejos efêmeros, algumas vezes supérfluos. Você precisa aprender a diferenciar desejo de necessidade. Necessidade é comer, mas comer pizza é um desejo. Conhecer a situação implica também em perceber o que está em jogo. O caso que perdemos, não paguemos. No caso da mulher, ela ia perder os filhos. Hoje, não perdemos filhos, mas podemos perder a casa, o carro, a saúde, o nome, a paz, a liberdade, amigos. Em alguns casos, perdemos até o casamento. Ninguém sai ganhando quando entra na dívida. Uma coisa que se deve fazer, busque a direção de Deus. A sabedoria de Deus se manifesta de muitas formas. Pode ser que seja apropriado renegociar a dívida com seu credor, ou até procurar um financiamento com juro mais baixo e quitar aquele com juros altos. Ou quem sabe, a possibilidade de pagar a dívida com uma permuta de serviço. Sei que nós queremos nos livrar do peso da escravidão da dívida rapidamente, mas nós entramos na dívida aos poucos. Não é natural, então é natural que saímos dela também aos poucos. Há muitas possibilidades naturais, mas devemos sempre nos abrir para soluções sobrenaturais do Senhor. Eliseu mandou que ela pedisse vasilhas emprestadas para uma mulher cheia de dívidas. Pegar coisas emprestadas parecia completamente sem sentido. Mas a questão é obediência e fé. Você está disposto a seguir conselhos de homens de Deus? Ou quer continuar fazendo as coisas do seu jeito que levaram ao buraco? Muitos esperam tempo demais para buscar ajuda. Isso é um sinal de soberba e independência. Trabalhe duro. Eu não sei o que aquela mulher esperava quando foi procurar Eliseu, mas não é errado supor que ela esperava que o profeta pagasse a sua dívida e livrasse os seus filhos. Todos nós gostamos dessa solução, mas nem sempre esse é o caminho de Deus. O profeta, na verdade, deu-lhe um trabalho. Essa é a solução, trabalho. Veja como foi trabalhoso. Ela deveria pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos, muitas. Isso significa que ela e os seus filhos tiveram que fazer muitas viagens, carregando vasilhas. Lembre-se que elas eram de barro, portanto não deveriam ser muito leves. Além disso, era preciso ter muito cuidado para não quebrar nenhuma, a fim de que a dívida não aumentasse. Depois disso, ela volta ao profeta e ele lhe dá uma orientação. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vive do resto. 2 Reis, capítulo 4, verso 7. O azeite foi suficiente para pagar a dívida e ainda daria para eles viver com o resto. Como isso foi possível? Muitos acreditam que com o dinheiro do azeite que sobrou, ela fez uma enorme poupança e se aposentou. Mas isso não parece com as coisas da obra de Deus. As pessoas sempre pensam que o milagre é algum tipo de estímulo a uma vida passiva, mas o milagre exige que trabalhemos com Deus. Houve uma multiplicação do azeite, mas também houve a obediência, a fé de buscar vasilhas e enchê-las. Depois disso, de vender o azeite. Nunca confunda milagres com mágica. Mágica produz gente passiva, sempre esperando o dinheiro cair do céu ou ganhar na loteria. Mas o milagre é trabalhar com Deus. Aleluia! Que essa palavra gere fé no seu coração e você possa prosperar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, Senhor, por essa revelação. Nessa hora, oramos por todas as pessoas que estão endividadas, estão, ó Deus, passando por aflições, privações, precisando de um milagre na sua vida. Oramos pedindo ao Senhor
dá a ele sabedoria na vida financeira, livra do fracasso, da falência, livra da miséria, livra da pobreza, Pai. Dá sabedoria aos teus filhos, para que eles possam prosperar. Quero abençoar você, profissional, liberal, empresário, você, irmão, que trabalha como funcionário. Quero declarar que venha um tempo de provisão de Deus na sua vida, que venha aceleração, que venha prosperidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, por favor, nos ajude a divulgar esse canal, para que mais e mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Se você deseja abençoar o nosso ministério, para que nós possamos ajudar várias frentes, como aqueles que não têm cestas básicas, como aqueles que não têm o que comer, e levá-los para um encontro, assim nós o fazemos. Se Deus tocar no seu coração e você quiser nos ajudar, Deus vai falar com você. E a palavra de Deus diz que a alma generosa prospera, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.